A Arca de Noé. Olá, boa noite, paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem e que tenham passado uma semana maravilhosa. Hoje estamos aqui novamente para dar continuidade na nossa aulinha. Mas antes disso, vamos orar. Sempre como a monitora fala, eu daqui e vocês daí, tá bom? Eu falo e vocês repetem. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia de vida. Agradeço, Senhor, por toda a minha família. E te peço que o Senhor visite a cada um. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aulinha da semana passada. Lembra que a monitora falou assim, que Deus ficou muito triste, né? Por conta da maldade dos homens. Só que naquela época tinha muita maldade. Aí você pode falar assim, monitora, mas hoje também tem maldade. Deus vai acabar com tudo? Não, Deus não vai acabar com tudo. Deus fez uma aliança com Noé. Com essa aliança que Deus fez com Noé, Deus prometeu que não ia mais acabar nada com o dilúvio. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque nós já sabemos que fazer maldade, fazer as coisas erradas, entristece a Deus. Essa palavra vai estar lá na Bíblia, na passagem de Gênesis, capítulo 6, versículo 8 a 22, depois Gênesis, capítulo 7, versículo 1 ao 24, e ainda um pedacinho de Gênesis 8, versículo 1 ao 16. A monitora não vai ler, porque como vocês estão vendo é bastante coisa, mas depois vai estar descrito na tela, aí vocês podem pedir para alguém ler para vocês, ou até mesmo vocês podem ler, tá? Aí enquanto a monitora vai falando sobre como que foi a conversa de Deus, né, com Noé, que gostoso, né? Olha, Deus conversando com Noé, mas Deus também pode conversar com a gente. A gente sente Deus no nosso coração. É só a gente ficar quietinho, ter a mente ligada no Senhor, que Deus fala conosco também. Então, enquanto a monitora vai falando, vai contando a história de Noé, um pedacinho da história de Noé para vocês, vai estar aparecendo as imagens na tela. Com isso, vocês vão estar ouvindo e vendo as imagens, tá bom? Nessa palavra, diz assim, quando Deus decidiu acabar com tudo, Deus viu que Noé e a sua família eram pessoas boas, que acreditavam em Deus, que obedeciam às leis do Senhor. Então, Deus disse a Noé que iria acabar com tudo, mas ele iria salvar Noé e a sua família. Deus pediu para Noé pegar madeiras e construir uma arca. E Noé ficou pensando, como que eu vou fazer isso? Mas Deus, ele sabe de tudo que ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito e é bom, né? Como foi a criação. Então Deus deu para Noé toda a medida, o tamanho, a largura, a altura, os andares que iam ter a arca. Deus falou, faz de 3 andares, põe janela aonde tem que pôr, o tamanho da porta. Deus deu tudo para Noé, do jeitinho que Deus queria que fizesse. E Noé fez isso. Os filhos de Noé foram crescendo e acompanhando Noé, ajudando a Noé a fazer a arca, né? Porque era uma arca muito grande. E as pessoas da cidade olhavam e ficavam falando, é louco, Noé é louco, como que vai fazer isso? Não vai, para que você vai fazer isso? E Noé falava para as pessoas que Deus tinha mandado e havia tempo ainda deles se arrepender das coisas erradas que eles estavam fazendo. Mas eles não ligavam, continuavam a fazer tudo da maneira que eles achavam que era.
não pegava o ensinamento de Deus. Com isso, os filhos foram crescendo, eles ficaram homens, conheceu mulher e se casaram. E as mulheres, as noras de Noé, continuou ajudando. Então ficou Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras, todos eles fazendo tudo conforme Deus ordenava a Noé. Passado algum tempo, alguns anos, e tudo acontecia normalmente na vida daquelas outras pessoas da cidade, menos de Noé, que morava no campo e construía aquela arca exatamente do jeito que Deus pediu. Foi aí que, quando Deus viu que estava tudo pronto, Deus falou assim para Noé: agora que está tudo pronto, da maneira que eu pedi, vai vir um casal de animais de cada espécie. Noé olhou, mas como? Porque assim, os animais não viviam lá, né, junto com Noé. Imagina todos os animais. Nossa, e leão, bravos, né? Hipopótamos, nossa, vários, todos os animais que vocês imaginar que existe hoje, foi entrando de 2 em 2, casal, uma fêmea e um macho, entrando na arca de Noé. E os animais já iam certinho, e Noé e os filhos e todo mundo lá ajudando da família de Noé. E Deus já havia pedido para Noé para pegar os mantimentos, bastante mantimentos para ele e para os animais. E com isso Noé fez. Deus fechou a porta e começou a chover muito, muito mesmo. Choveu por 40 dias e 40 noites. Tudo foi coberto. Imagine a maior montanha, a montanha mais alta foi coberto. E todos que havia na terra morreu. Todos os animais, todos os seres vivos foram mortos. Mas porque Deus quis? Não, porque eles desobedeceram a Deus. E Noé ficou com a família, a chuva, imagine o mar, né? E aquela chuva, tempestade, relâmpago, e Noé com a sua família dentro da arca, fazendo tudo, vivendo dentro da arca, comendo, bebendo, dando alimento para os animais. Eles ficaram na arca, protegidos da água, protegidos da chuva. Passou um tempo, Noé decidiu, né? Não é que ele decidiu, né? Noé, né, teve a inspiração do Senhor nele, porque tudo que o Noé fez foi porque Deus conversou com Noé e fez com que ele fizesse tudo daquela maneira. Soltou uma pomba. Para que Noé soltou a pomba? Para ver, né? Porque o pássaro ele não vai pousar na água. Para ver se tinha terra. Passaram um tempo, a pombinha voltou. Noé esperou mais 7 dias, soltou de novo outra pomba. A pomba veio com um galinho de árvore no bico. Noé falou: as águas já estão baixando, porque ela voltou com esse galinho. Noé e a família ficou esperando a vontade de Deus. Passaram mais 7 dias. Noé soltou a pomba. Por que Noé soltava a pomba? Para ver. Como eu falei, ela só ia pousar onde tivesse terra firme. Noé soltou a pomba e a pomba não voltou mais. Foi então que Noé falou com a sua família: as águas já estão baixando. Vamos esperar a vontade do Senhor. Na hora certa, Deus vai nos mostrar como fazer, aonde parar. Só depois de 150 dias que as águas começaram a baixar totalmente. Então, Deus se lembrou: Noé e sua família estão dentro da barca, dentro da arca. Uns chamam barca, outros chamam arca, mas é o mesmo significado. E Deus lembrou, né? Noé está lá. Aí Deus soprou um vento e fez com que as águas fossem abaixando, até quando a arca parou. Noé subiu, olhou e viu que tinha terra firme. E Deus
foi e falou para Noé: saia tu, a tua família e todos os animais. Deus abriu a porta e começaram a sair os animais. Noé olhava, a família olhava. Como que vai ser agora? Vai chover novamente? Vai ter de novo outro dilúvio? Mas Deus havia falado que ia fazer uma aliança com Noé. E Deus falou para Noé e colocou um arco colorido no céu, como prova que não iria mais ter dilúvio. Foi quando Noé falou para a família: olhem aquele sinal. Aquele sinal é o arco da aliança com o Senhor. O Senhor nos prometeu que não vai ter mais dilúvio. Então, toda vez que o Senhor falou para Noé, toda vez que vocês ver o arco-íris no céu, vocês vão se lembrar da promessa que eu fiz para vocês. Então, essa foi a palavra que o Senhor deu hoje. Só que antes disso, antes de finalizar, a gente vai louvar, tá? Aquele louvor lá de alegria, né? Porque, ai, que alegria, né? Alegria poder estar na presença do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de aprender a palavra do Senhor. Então, nós vamos louvar. Aí, depois desse louvor, porque a gente nem louvou lá no início, mas foi de propósito. A monitora queria o louvor agora nessa parte, tá bom? Agora a gente vai louvar e depois a gente dá uma finalizada e vamos fazer a oração final e cantar outro louvor. Vamos louvar? Todo mundo levanta do sofá aí, vamos embora, vamos louvar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento
bem, crianças, já louvamos, né? Já ouvimos a palavra do Senhor, mas tem também o que Deus quis ensinar, né? Para Noé, para toda a família e para nós, né? Porque nós somos a continuidade. Que mesmo nos tempos de hoje, tem muitas pessoas que falam assim, monitora, naquele tempo os homens eram mal. E hoje? Hoje também eu vejo bastante maldade, monitora. Nós estamos vendo, infelizmente, nós estamos vendo. Aí vai falar assim, criança não entende. Entende, vocês entendem sim, né? Mas o que Deus quer realmente saber é como está o nosso coração, como a gente está se sentindo. Mesmo que tenha maldade, mesmo que você vê na televisão, vocês agora estão muito tempo lá no celular, né? É aula online, aí no meio da aula vocês podem até sair para jogar, a gente sabe que tem tudo isso, né? Muitos jogos, é legal, é bom, mas tudo que nós vamos ver, nós temos que pensar, isso aqui é uma brincadeira, nós não vamos levar isso para o nosso dia a dia. É isso que Deus quer nos ensinar. Né? Porque não adianta a monitora falar assim, você vai ver só as coisas boas. Não, porque a gente está vendo o que o mundo está acontecendo. O que está acontecendo com o mundo, né, na verdade. Mas nós sabemos da vontade do Senhor na nossa vida. Nós sabemos do ensinamento do Senhor. Como a monitora falou a semana passada, mesmo que pensamos ou fazemos algo de errado, Deus sabe do nosso coração. Vamos conversar com Deus. Então, é esse ensinamento que o Senhor quer nos trazer nesse dia. Mesmo que você está triste, está nervoso, pensou, ficou bravo com alguém na escola, com algum amiguinho, um primo, não sei. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E não devemos usar isso no nosso dia a dia. Até nos jogos, né, como eu já falei. Então é isso que a monitora quer passar para vocês hoje. Porque na escolinha, na igreja, quando a gente estava todo mundo reunidos, a gente conversava e via várias perguntas, né, que vocês faziam para a gente. Então muitos podem estar fazendo as perguntas aí e ficar sem resposta. Como eu já falei, não fique sem resposta. Pede para a mamãe, fala no grupo ou chama a monitora, a ministra Rosa, o que vocês quiserem da igreja para conversar. O importante é não ficar com dúvida. Amém? Porque é pequenininho que a gente vai aprendendo. Tá bom? É isso que a monitora quer passar para vocês, essa palavra. E vamos louvar. Levanta de novo e vamos louvar, hein? Vamos lá. De Noé, que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? De Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a arca de Noé, que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé?
coelho? Tem chocalho? Não! Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então Noé foi muito obediente, encheu a arca de muitos bichos. Muito bem, crianças, gostoso, né? Então agora a gente vai fazer a oração final e continue aí, mesmo com a nossa oração final, mas continua a monitora Marila com as crianças um pouco maior, mas você pode ficar, você e toda a sua família. Vamos orar? Agradecendo a Deus por mais essa aulinha. Senhor Jesus, te agradeço por mais esse momento. Venha, Senhor, nos ensinar a tua palavra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Ah, outra coisa. A monitora pediu no grupo lá dos pais a foto das crianças. Quem não mandou, por favor, e puder mandar, manda a foto das crianças para mim no nosso grupo lá dos pais do WhatsApp. Por favor, tá bom? Uma foto recente, com uma iluminação boa. É só isso. Obrigada, Deus abençoe e continue aí que vai ter o culto da monitora Marila. Beijos. José, governador do Egito. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus por mais um dia das nossas vidas e por mais uma semana da nossa aulinha. Agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Vamos apresentar a nossa vida diante do altar do Senhor. Vamos apresentar o nosso coração e pedir que Ele venha até nós com o seu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento para que a gente possa aprender mais e mais da palavra dele, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, glorificado seja o teu santo nome. Recebe nesta hora, Pai amado, diante do teu altar, a minha vida, Deus, e a vida de cada criança e de cada adolescente, Senhor, que está agora, Pai amado e querido, assistindo essa aulinha. Traz para nós, Santo Deus de poder e glória, a presença do Teu maravilhoso Espírito Santo, Pai. E abre, Santo Deus amado, o nosso entendimento, Pai amado e querido, nos dando compreensão daquilo que nós vamos acompanhar na Tua palavra, da história que vamos aprender hoje. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos por este dia, Pai, e por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Que gostoso que é orar, daquele quentinho no nosso coração, não é verdade? E por falar em quentinho em coração, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Estava eu, um dia desses, dando uma sapeadinha ali no Instagram. Eu achei, sabe post que a gente vê de coisas escritas? Um post escrito exatamente isso que eu falo para vocês, que quando a gente ora, dá aquele quentinho no coração. Nesse post a pessoa falava, né? Nada como começar um dia orando para dar aquele quentinho no coração. Uma coisa assim ela falava, e aí eu bati uma fotinho para compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha? Viram só que legal? E aí eu tava pensando também em muitas outras coisas que aconteceram nessa semana. E aí eu queria conversar agora com vocês, antes da gente contextualizar a nossa historinha, sobre a oração, que é algo que a gente sempre vem falando, que a gente sempre vem conversando aqui, da importância que é a gente orar. Eu fiz um desenho bem legal para estar compartilhando com vocês esse momento. E o nosso irmão Adriano vai estar mostrando esse desenho durante a minha explicação para vocês acompanharem. O que vai acontecer? Na nossa vida, nós vamos ter várias situações que vão acontecer conosco.
E todas as situações que vão acontecendo, elas vão fazendo com que a gente ou fique triste ou fique feliz. São as nossas emoções, são as maneiras que nós reagimos às coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então tem dia que a gente tá lá caminhando, tá tudo bem e a gente fica super feliz com uma coisa que acontece. Então, o que vai acontecer? A nossa alegria deixa a gente lá no alto, né? Parece que tá dando tudo certo. E aí a gente continua a caminhar. Nessa caminhada, a gente tá sempre orando, apresentando a Deus a nossa vida, né? Colocando coisas para Deus, pedindo: Senhor, abençoa aqui, Senhor, abençoa ali, Senhor, eu preciso de tal coisa. E no meio da nossa caminhada, ela é feita de altos e baixos. Então, o que vai acontecer? Acontece uma situação que vai deixar a gente lá no baixo. E a gente vai ficar muito triste, muito chateado. Que tipo de situações podem deixar a gente totalmente lá no baixo? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde muitas famílias, infelizmente, às vezes têm perdido um ente querido, não é verdade? Então isso vai nos abater com certeza. E é normal que a gente se entristeça. E aí, muitas vezes a gente pode pensar: poxa vida, monitora, mas a gente fala tanto de oração, eu estava lá, orando, e o que aconteceu? Por que Deus não respondeu a minha oração? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Deus, Ele sempre vai fazer aquilo que é o melhor para as nossas vidas. E quanto a isso, a gente não deve duvidar. Nós vamos apresentar, sim, em oração ao Senhor, tudo aquilo que a gente precisar. E quando acontecer algo que a gente, olha e pensa: poxa, mas Deus não ouviu a minha oração porque aconteceu algo ruim comigo, a gente tem que confiar na palavra do Senhor. Lá no livro de Mateus, diz que, em Mateus 12:2, que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Então, uma criança, um adolescente e até mesmo um adulto, nós não temos dimensão de como que Deus escolhe fazer as coisas. E Deus, Ele sempre escolhe a melhor forma. Então, o nosso dever como cristão é apenas confiar nisso, que a palavra dele é boa, perfeita e agradável, sim. E que de alguma maneira Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo conosco. Então eu queria fazer esse parênteses com você, para que você continue orando, para que você não desista de colocar o seu coração diante ali do altar do Senhor, sabendo que Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, sim, e de todas as coisas, e que os altos e baixos, eles fazem parte da nossa vida. Então a gente vai seguir a nossa caminhada um dia de cada vez. Mesmo quando a gente estiver triste, a gente vai orar e a gente vai agradecer a Deus pelas coisas boas que o Senhor já nos proporcionou, pelos momentos que nós já tivemos na nossa vida. Então, quando a gente estiver feliz também, a gente vai agradecer da mesma maneira. Então, não importa como esteja a nossa vida, se ela esteja no alto, se ela esteja no baixo, não importa o que a gente esteja passando, a gente tem que ter o nosso coraçãozinho sempre grato e sempre lembrando do quê? Daquilo que Deus já fez de bom para nós, das coisas que Ele nos permitiu viver, das coisas que a gente nem pediu em oração e Ele nos acrescentou. Então, não é que você não pode ficar triste quando algo ruim acontecer. Você pode ficar triste, isso é natural, é do ser humano. Porém, a gente também tem que colocar a nossa lente, o nosso foco no quê? Nas coisas positivas. E nunca acreditar que Deus não está ouvindo a nossa oração. Ele ouve sim, cada oração. Como diz aquele louvor da semana passada, Deus não rejeita nenhuma oração e a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Muito bem. Então, vamos agora contextualizar a nossa história. Vamos voltar um pouquinho no que aconteceu na semana passada. Na semana passada, nós vimos que depois de José, tava pensando, quem é o personagem? Depois de José interpretar os sonhos de Faraó, o que será que aconteceu depois daquilo? Ele interpretou o sonho e falou exatamente o que Faraó deveria fazer. O que será que Faraó fez? Vocês sabem? Vamos ver o que ele fez?
Vamos ver aqui. Ó, Faraó chamou os servos dele. E aí ele pegou e falou assim: será que a gente vai achar um varão como esse? Ele estava falando de José, né? Em quem haja o Espírito de Deus. Porque ele percebeu, né, que o Espírito de Deus estava em José. E aí, em seguida, Faraó foi lá e começou a conversar com José. E aí a gente vai acompanhar essa passagem na Bíblia, que é Gênesis, capítulo 41, versículo 39 até o versículo 40. Vamos ver o que aconteceu ali. O que Faraó falou para José nessa hora. Vamos lá. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, pois ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha só, meus amados, o que Faraó falou para José. Que coisa mais linda! Colocou ele para governar toda a terra do Egito. E só no trono que Faraó seria ali maior que ele. Olha quanto poder, né? Quanta responsabilidade José estava recebendo ali naquela hora. E aí, o que aconteceu depois disso? Faraó continuou falando para ele muitas outras coisas. Nós vamos ver, então, agora, no versículo 41, que mais que Faraó falou com José ali naquela hora. Disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha só, Faraó falou para ele, tá vendo? Tô colocando você ali, ó, sobre toda a terra do Egito. Que lindo, hein? Vocês imaginam como que ficou naquela hora o coração de José? Com certeza ele deve ter ficado muito feliz. Eu vou colocar uma cena para que a gente possa visualizar um momento ali que Faraó estava falando com José. Vamos ver então a cena. E aí, qual foi a atitude de Faraó depois de ter dito aquelas palavras para José? Nós vamos acompanhar também. Continuar aí na sequência desses versículos, a gente vai ver o versículo 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Que legal, hein? Nossa, muito bom. Vamos ver também a cena do Faraó tirando ali o anel da mão dele e passando esse anel para a mão do José. Que legal. Viram só que interessante? Nossa, quantas coisas boas estavam acontecendo com José. E aí, o que aconteceu? José também ganhou uma esposa. Faraó deu para ele uma esposa. O nome dessa esposa era Asenate. E ele teve 2 filhos com essa esposa. O primeiro filho ele chamou de Manassés e o segundo filho ele chamou de Efraim. Vamos ver a cena. Muito bem, viram a cena aí de José, né? Então ele tinha, além de ter ganhado tudo aquilo, né? Ele estava ali com uma família também. Olha que coisa maravilhosa. Quando todas essas coisas aconteceram, José já tinha a idade aí de 30 anos. Olha só, pessoal, quanto tempo tinha passado, né? E aí, o que aconteceu após isso? Aconteceu que vieram os 7 anos de fartura sobre o Egito e sobre todas as terras daquela região. E José, como governador, o que foi que ele fez? Ele fez exatamente como o Senhor havia orientado naquele sonho, vocês lembram? Ele juntou todo o alimento, todo o mantimento que estava tendo ali na terra, naqueles anos de fartura, para guardar. Vamos ver a cena. Viram a cena?
Pois é. E depois, meus amados, o que aconteceu? Vocês se lembram da semana passada? O que ia acontecer depois dos 7 anos de fartura? Depois dos 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome. Uma fome gravíssima sobre toda a terra. E aí, o povo começou a chamar, né, a Faraó, e começaram a clamar e falaram: Faraó, resolve essa situação, e agora? O que a gente vai fazer? O povo estava desesperado porque não tinha mais mantimento. E aí Faraó pegou e falou assim: pode ir lá falar com José. O que José decidir, está decidido. E todas as pessoas que estavam passando por aquele momento começaram a se dirigir até José. E aí José, sabiamente, começou a repartir direitinho e vender os mantimentos para o povo. Então, ele ia repartindo. Então, todo mundo que precisava de provimento para não morrer de fome, ia lá e José ia fazendo aquela repartição e ia vendendo direitinho para aquela comida ser o suficiente para aqueles anos que queriam haver ali de fome naquelas terras. E aí aconteceu assim. E aí tudo bem, né? Se eu tô falando que a fome aconteceu em toda a terra, quem que vai chegar na nossa história agora? Vocês sabem? Vamos pensar. Jacó, o pai de José. Isso mesmo. O que aconteceu? Também tinha fome em Canaã. Aí Jacó, o pai de José, que estava lá, nem sabia que José estava vivo, né? Pegou e falou para os 10 filhos dele: eu quero que vocês vão até o Egito, pode descer até a terra do Egito e comprem trigo para a gente não passar fome, porque senão a gente vai passar fome também e a gente pode perecer. E aí, aqueles irmãos foram. Tchan, 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 tchan. Gente do céu, que emoção! Vamos ver como que foi o encontro de José com esses irmãos. Nós vamos acompanhar além dessa passagem. Agora a gente mudou o capítulo, tá? No capítulo 42, no versículo 6. Vamos ver como que foi esse encontro. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Olha só, tiveram que procurar a pessoa que estava lá no Egito, responsável por distribuir aquele mantimento, e mal eles sabiam que era o irmão deles. E aí era comum naquela época toda essa reverência. Quando eles chegavam diante de alguém muito importante, eles se inclinavam, se curvavam e estavam ali falando com ele. E aí, o que aconteceu? Vocês acham que os irmãos de José reconheceram ele? Sabiam que estavam falando com ele? A gente viu que José, ele reconheceu os irmãos. Mas e os irmãos? Vamos ver aqui. A gente vai ver agora o versículo 7 e o 8 para a gente confirmar as nossas dúvidas, tá bom? E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E aí perguntaram para ele, né? De onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E aí, pessoal, o que será que aconteceu depois disso? José rapidamente, quando viu que aquilo aconteceu, do que ele se lembrou? Porque lembra que eu falei que eles estavam lá cheios de reverência com José? Ele se lembrou daquele sonho lá atrás, umas aulinhas atrás. Vocês lembram que ele teve um sonho e que ele contou para os irmãos, inclusive ele contou para o pai dele também, e no sonho todos iam se inclinar diante dele, e o pai dele falou: nossa, você está falando que eu e sua mãe, todo mundo vai se inclinar diante de você? E Jacó tinha guardado aquilo no coração dele, lembra desse sonho? Ele se lembrou desse momento, porque estava se cumprindo aquele sonho. Eles estavam ali todos inclinadinhos, reverenciando a José sem nem saber que era ele.
E aí, vamos ver o que aconteceu. José, o que aconteceu? Ele não podia dizer para os irmãos, né? Oi, eu sou José. Só que José, ele ficou super curioso. Ele queria saber se o pai estava vivo. Ele tinha um grande amor pelo irmão mais novo, que era o irmão de mesma mãe, que era o Benjamim. E aí ele ficou pensando, como que eu vou fazer para perguntar para ele sobre as coisas que eu quero saber sem eles saberem que sou eu? Aí ele teve uma mega ideia. Ele falou assim, vou inventar uma mentirinha. E aí, primeiro, o que ele fez? Na verdade, ele fingiu, né? Ele fingiu que não conhecia eles e acusou eles. E falou assim, vocês vieram da onde mesmo? Quer saber? Eu acho que vocês são espias na terra do Egito. Quando José acusou eles de serem espias, o que aconteceu, gente? Vocês sabem? Eles ficaram super preocupados, os irmãos de José. E pensaram, e agora? Tamo fritinho da Silva. Então, eles começaram a falar. E aí, eles começaram a falar. E aí, a gente vai acompanhar o que foi que eles falaram para José nessa hora. A gente vai agora acompanhar pelo versículo 10 e pelo versículo 11, tá bom? E eles lhe disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Olha só ele se explicando. Explicaram que ele era um filho de um varão e que eles eram homens de retidão. E aí José não estava satisfeito, porque essas informações não estavam saciando o que ele queria saber na verdade. Então ele continuou ali com a ideia dele, continuou falando, não, vocês são espias. E aí eles percebendo isso, eles sentiram a necessidade de contar mais sobre a vida deles para José. E aí eles contaram para José que eles eram 12 irmãos e que eles eram filho de um varão da terra de Canaã e que o mais novo estava lá com o pai. E tinha um desses 12 irmãos que já não existia. Olha, eles lembraram de tocar nesse detalhe. Eles estavam tão amedrontados que contaram tudo, não esconderam nada. Contaram ali, né, quantos eles eram, quem existia e quem não estava mais ali. E aí, o que José fez depois que viu que eles falaram, né? Que ele viu que Benjamim estava bem, estava com o pai, né? Ele continuou o plano dele. Qual que era o plano de José, vocês sabem? O plano de José era trazer Benjamim até o Egito. Ele queria ver esse irmão, ele estava morrendo de saudade. E aí, José pegou e falou para eles assim, então é o seguinte, vocês vão ter que provar aquilo que vocês estão me dizendo. E aí, José teve que fazer o quê? José prendeu todo mundo lá na prisão. Prendeu todo mundo, foi todo mundo para a prisão. E ele falou assim, olha, um de vocês vai ter que voltar lá para trazer esse irmão para me provar, enquanto os outros ficam aqui. E aí, eles ficaram naquela prisão durante 3 dias. Nós vamos acompanhar agora no versículo, continuando no versículo 18 até o versículo 20, para ver o que José disse, né? Nas entrelinhas ali direitinho para esses irmãos, tá bom? E ao 3º dia disse-lhes José, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-mo o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E assim eles fizeram. Então essas foram as palavras de José para os seus irmãos. E aí eu fiz uma anotação aqui na nossa aulinha para eu comentar sobre essa passagem. Então, olha só que interessante. Estava todo mundo na prisão e aí José vem e fala para eles. O que eu achei importante? Que depois de 3 dias que estava todo mundo preso, no 3º dia ele veio e começa a falar essa parte da história. E o que eu achei bonito? Que José, ele falou para eles, né? Eu temo a Deus. Olha que lindo. Né? Esse caráter de José também, de nunca negar Deus na vida dele e dizer bem claro para as pessoas por que ele age da maneira como ele age.
E ele falou para os irmãos: eu temo a Deus. E aí ele continuou: se vocês são homens retos, porque lembra que os irmãos falaram para ele: nós somos homens retos. Vocês são os homens retos? Beleza, vai ficar um aqui preso comigo e os outros vão levar mantimento para casa de vocês, porque José sabia que a casa dele poderia estar passando fome, a casa do pai. Então, ele mandou eles irem para levar comida. Então, ele estava ali provisoriamente suprindo a necessidade ali da casa do pai dele. Que bonito isso, né? É tão lindo. Eu achei muito linda essa passagem também. E aí, o que será, amados, que aconteceu depois disso? Tá muito interessante essa história. Os irmãos, eles começaram a conversar. Aí, vamos ver o que será que eles conversaram. Mas antes da gente saber o que eles conversaram, nós vamos fazer uma pausa para quê? Adorar ao Senhor. Vamos cantar um louvor? Que delícia que é louvar o Senhor. Sempre enche meu coração de alegria. É muito bom. Vamos continuar a nossa história que ela já tá terminando hoje. Aí eu falei que eles estavam conversando, não estavam? E aí a gente vai ver o que será que eles estavam falando entre eles ali. Vocês sabem? A gente vai acompanhar no versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia.
Ó, o que aconteceu ali? Que coisa importante. Isso foi uma coisa muito importante que eles estavam falando entre eles. A nossa lição de hoje, ela vai se deter nesse momento, que é para a gente refletir sobre a importância do arrependimento e a importância da gente assumir quando a gente erra. Então, nessa passagem, nesse versículo, eles começam a refletir e eles sabem que eles eram culpados. E eles falam que José tinha rogado para eles e que eles não ouviram José. Então eles estavam ali com aquele sentimento de culpa, mas eles estavam reconhecendo. Não, nós erramos sim. Então foi importante que tudo aquilo acontecesse daquela maneira para que eles chegassem nesse momento de reflexão da vida deles. Eles estavam com medo do que estava acontecendo ali. Eles estavam sendo acusados de ser espias. Eles não sabiam que José era aquele governador. Então eles falaram, e agora? A gente tá fritinho da Silva. E estavam ali todos angustiados. E aí a gente vai continuar vendo o final dessa conversa, acompanhando no versículo 22 e 23. E Rúben respondeu-lhes, dizendo, não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço. Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Ixi, gente, viram só como que continuou essa conversa? Aí já começou mostrar para o outro o que estava de errado, e nesse momento o Rúben veio e falou, eu avisei que não era para a gente fazer aquilo. E vocês não me ouviram. E aí ele fala, que o sangue estava sendo requerido ali, o sangue do irmão estava sendo requerido deles, porque eles também conheciam a palavra de Deus, embora eles não obedeciam, mas eles sabiam. Então eles estavam mais ou menos ali associando que aquilo já era um castigo, que em algum momento essa história ia voltar à tona. Então, o que é importante a gente pensar sobre isso, sobre como é importante a gente reconhecer quando a gente erra, para que possa vir o arrependimento. O ideal seria que o nosso arrependimento viesse por não desagradar a Deus, e não só porque as coisas deram errado, mas precisou ter acontecido tudo isso para que eles caíssem em si e percebessem, poxa, realmente nós fomos culpados, não foi legal o que nós fizemos. E agora, nós vamos o quê? Nós vamos fazer a nossa oração, pensando nessa reflexão, pedindo a Deus que coloque no nosso coração esse entendimento, que a gente venha a aprender. E sempre que a gente fizer algo que a gente percebe ali que é errado e que naquela mesma hora a gente não consegue, às vezes a gente tem dificuldade de assumir que a gente errou, não é verdade? Será que você nunca fez isso? Eu vou falar a verdade que eu já fiz isso sim. Eu sou uma pessoa humana, eu erro, eu falho. De na hora ficar com vergonha. Sua mãe pergunta uma coisa pra você. Fulaninho, foi você que fez isso? Você nega 3 vezes. E você sabe que foi você. Olha que coisa. Então a gente vai pedir para Deus colocar no nosso coração que nós sejamos pessoas também com um comportamento reto. Se a gente errou, a gente vai ter que assumir o nosso erro. E depois de assumir esse erro, qual que é o segundo passo? É a gente se arrepender. Vai colocar o seu joelhinho no chão e vai falar com Deus. Senhor, me perdoa, eu errei sim. E errei 2 vezes. Eu errei porque eu fiz o que não era para fazer. E segundo, quando a minha mãe me perguntou, eu neguei 3 vezes. Mas Deus vai se agradar muito de você se Ele perceber que você está agindo dessa maneira. Porque nós somos falhos e Deus sabe disso. Então, é baseado nessa reflexãozinha que a gente vai fazer a nossa oração agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, diante sim do teu altar, Pai, eu peço que o Senhor visite os nossos coraçõezinhos, visite o coração das crianças, visite o coração dos pré-adolescentes e dos adolescentes que também assistem a esta aulinha, Pai amado. Estamos falando aqui, Pai, sobre a importância, Senhor meu Deus, de reconhecermos os nossos erros e também nos arrependermos. Nos ajuda, Santo Deus Todo-Poderoso, aqui, no nosso coração, a sermos homens e mulheres, meninos e meninas,
com um coração reto, Pai amado e querido, que possamos confessar, sim, os nossos pecados, entendendo, sim, qual foi o nosso erro, Pai amado e querido, e que possamos nos arrepender das coisas que nós fazemos errado, Santo Deus de poder. Nos ensina, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai amado e querido, em nome de Jesus, nos encoraja a ter essa nova atitude, esse novo comportamento toda vez que a gente cair em pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Fez sua oração? Falou com o Papai do Céu? Se por coincidência isso aconteceu recentemente, depois você vai no seu quarto, num lugar que você estiver sozinho e fala com Deus, tá bom? Isso vai dar um quentinho no seu coração, você vai ver como você vai ficar feliz. E aí, aproveitando que a gente fez a nossa oração, a gente vai cantar mais um louvor para agradecer a Deus que nos ensina com tanto amor, que deixou essas passagens escritas para que a gente pudesse aprender com esses exemplos do que já aconteceu na história da Bíblia. Tá bom? Vamos louvar? O Senhor é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
que gostoso! Voltamos do nosso louvor, que delícia! É muito bom, gente, é muito bom obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle, fazer as nossas orações e a gente vai ficando ali em dia com Deus, né? Ai, que delícia! Agora a gente vai fazer a nossa oração final e a gente vai apresentar a Deus toda a nossa igreja, o nosso ministério. Vamos apresentar a Deus as pessoas doentes. Vamos apresentar a Deus também que Deus venha visitar o coraçãozinho de todas as pessoas que perderam um ente querido nessa pandemia. Essa pandemia não tá fácil, né? Mas é orando que Deus vai derramar o bálsamo dele sobre o nosso coração e vai nos fortalecer para a gente enfrentar um dia de cada vez. E é por isso que a gente vai colocar tudo no altar do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, né? Ele é o nosso Deus amado, que tem poder para fazer todas essas coisas e nos ajudar na nossa caminhada. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, Pai amado e querido, em nome de Jesus eu te louvo e agradeço, Pai, pelo término dessa aulinha. Apresento sim diante do teu altar, Pai amado, toda a nossa igreja, Pai amado e querido, desde o primeiro que entrou nessa igreja até o último que chegou, Santo Deus de poder, que o Senhor abençoe grandemente o teu ministério, Santo Deus de poder, e visite de maneira muito especial, Pai, cada família, Santo Deus de poder e glória, em nome de Jesus, que tu venha derramar, Senhor, o teu bálsamo, Pai amado e querido, sobre cada coração, sobre o coração de cada criança, Senhor, de cada adolescente, Pai amado. Oh Deus Todo-Poderoso, visita cada família, Pai. Venha trazer aos corações que estão entristecidos, Pai, a tua alegria, a tua paz, que excede todo o nosso entendimento, Pai. Venha nos levantar, segurar nas nossas mãos e nos ajudar, Pai amado e querido, a atravessar tempos tão difíceis, Pai, que as tuas mãos possam alcançar todos aqueles, Senhor, que estão doentes, que estão enfermos nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, levando cura e restauração, Pai amado e querido, enchendo sim de provimento, Pai, os celeiros daqueles que têm passado necessidade, que têm passado fome, Pai amado e querido, abrindo sim portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, Santo Deus de poder. Ah, meu Deus, cuida de cada um de nós, Pai, com o teu amor, Senhor, meu Deus, é o que eu te peço, Senhor, é o que eu já agradeço. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque tu és sim a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, Pai, só tu é o socorro presente do nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Ai, que delícia, né? Gente, é igual eu falei lá no comecinho da nossa aula. Na nossa vida nós vamos ter altos e baixos. E vai ter baixo que vai ser bem baixo. Mas a gente tem Deus. Deus vai nos levantar. Deus vai segurar na nossa mão. E Ele vai nos ajudar a viver um dia de cada vez. Até que Jesus volte para nos buscar, para morar com Ele, num lugar onde não vai ter alto e baixo não, onde a gente vai louvar a Deus todos os dias, onde não vai haver choro e não vai haver tristeza. Amém? Então, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.